Respira fundo rapidinho comigo aqui. Acabei de me formar em engenharia de produção na UDESC, que é estadual aqui de Santa Catarina, e vim aqui gravar esse vídeo. Depois de atualizar o LinkedIn, comemorar bastante, festa e orgulho da família, né? Para ser o início oficial de um novo caminho, de um novo ciclo. No ensino médio, no técnico, né? Quando eu voltava a pé do IFSC até o terminal de ônibus, eu sempre comentava com meus amigos que os caminhos alternativos nos levam a novas realidades. Pra gente nunca sempre fazer o mesmo caminho, né? E engraçado que, como querendo de um jeito ou de outro, essa frase sempre ficou aqui dentro, sabe? Mas enfim, acho que esse é um caminho que faz sentido, pelo menos, pra mim. Nas minhas experiências profissionais, eu senti uma coisa meio estranha e hoje eu consigo ver um pouco melhor. E chamo da jornada ao platô. O começo é sempre algo divertido, algo legal. Você aprende muita coisa nova, descobre os bastidores de coisa que você nunca nem parou para pensar. E beleza, com o tempo você vai entendendo a dinâmica, propondo soluções para algumas coisas, resolvendo um problema aqui, lá, mas também vai lidando com os primeiros muros. Pessoas que não querem mudar sua rotina, não querem mudar, decidem sempre deixar para depois. E em muitos lugares, principalmente eu acho que no ambiente público, independentemente do impacto que você fazia, teu salário continuava o mesmo. Não tinha estímulo nenhum de crescimento, sabe? De inovar. E isso sempre me frustrou muito. Me incomodava de um nível assim que não sei transformar em palavras, pelo menos ainda. Era algo silencioso, mas uma pedra no sapato. Aquela coceirinha que ficava falando que não era mais o meu lugar estar ali. E depois de um tempo eu me sentia num platô. Aquela jornada inicial de muita descoberta, conhecimento, coisa nova, essa linha se tornando cada vez mais horizontal, mais horizontal, mais horizontal, até chegar nesse platô. E era nesse ponto então que eu me entregava, eu me acomodava. As coisas a explorar, os aprendizados novos, novas soluções, foram virando processos, rotina, e depois de, sei lá, alguns meses, você se vê fazendo sempre a mesma coisa todo dia. Acorda, vai pro trabalho, bate ponto, mexe numa planilha, manda algumas mensagens, almoça, bate ponto, volta, toma um cafezinho, mata um tempo, responde mais um e-mail, faz algum relatório, dá um enrolado e fica entediado. Faz mais algumas coisas, mas toda aquela magia inicial já se foi há um bom tempo. Você está estagnado. E se enxerga muito bem naquela ilustração da roda dos ratos, sabe? Correndo, correndo e não saindo do lugar, parado ali. E era nesse ponto que aquela coceirinha do empreendedorismo começava e cada vez ficava mais forte. Vem a pergunta, né? Poxa, por que eu não estou desprendendo esse tempo para criar algo para mim, algo meu? E aquela que era uma pedrinha no sapato já tá te deixando manco, sabe? Mas eu nunca queria criar só um CNPJ. Eu sinto que muito mais do que criar o próprio negócio e tudo mais, a gente quer construir um lifestyle, a gente quer um estilo de vida. Eu acho que não é à toa, né? Tipo, a gente entra no Instagram, nas redes sociais e afins e é bombardeado por conteúdos de pessoas que vivem viajando, esbanjando dinheiro e e iates e muito luxo. E aquilo muitas vezes parece muito distante pra gente, sabe? E daí, de outra perspectiva, do outro lado, né? Eu vejo outra corrida. Pessoas criando empresas milionárias, marketing digital fazendo 6 em 7, SaaS, unicórnios, growths, CFO, CMO, CEO, seja vendendo cursos, infoproduto, vendendo suas empresas, fazendo exit, tem que construir equity. E de certa forma eu confesso que isso sempre me atraiu mais os olhos. No fundo foi desde sempre, né? Desde pequeno. Sempre estava inventando coisas assim, né? Eu trabalhei também numa incubadora de startups e com certeza foi um dos lugares que eu mais curti, assim, trabalhar. Hoje eu vejo que mais do que o trabalho em si, eu gostava muito era do ambiente. Até hoje eu faço questão de trabalhar, eu sou associado lá e algumas vezes na semana eu trabalho presencialmente porque é um ambiente muito legal, sabe? É um lugar colaborativo, a galera não tinha medo de testar, de se ajudar, de trocar informação, compartilhar ideias, sabe? Não tinha aquela mesquinharia de, não vou falar minha ideia para ele não roubar minha ideia, ou fulaninho de tal tem que passar a perna nele, sem esses ambientes tóxicos, assim. Eu vejo que é um lugar muito próspero, sabe? Diferente, talvez, de um lugar onde já tenham mais aquela mentalidade de funcionário público ou CLT. Nada contra, mas essa perspectiva não era minha. Nada contra, mas não é meu perfil. E daí, em algumas conversas recentemente, eu comecei a refletir cada vez mais sobre esse mundo, sabe? No caso, esse mundo de tecnologia, startups, né? E essa corrida, eu vejo que não deixa de ser uma certa roda dos ratos também, mas eles estão jogando outro jogo. Talvez, com certeza, o prêmio seja
maior no final, muito melhor, mas ainda assim eu conheci muitas pessoas que fizeram das suas vidas essa corrida. E não necessariamente é uma corrida que tem uma linha de chegada. Eu acho que a vida não tem uma linha de chegada também, né? Mas, enfim. Mas é uma corrida que apenas o pace importa e toda a jornada se perde muito da paisagem ao longo da jornada, sabe? Vejo muita pessoa com burnout e deixando de viver a vida social para trabalhar. A vista durante a jornada quase nunca era apreciada. Esperava-se chegar a algum ponto para depois, então, poder apreciar a vista, sabe? Depois que eu vender minha empresa, depois que eu conseguir investimento, depois de eu validar meu produto, depois daquilo, só quando, e esse momento nunca chegava, e quando chegava eu via as pessoas, tipo, perdidas, assim, tipo, tá, e agora? O que eu faço? Então eu não me via dentro desses dois mundos, nem desse mais tradicional, assim, de CLT, enfim, nem desse mais empreendedor de inovação tradicional, mas... Enfim, esse jeito tradicional de inovar, meio paradoxal, mas eu acho que faz sentido, pelo menos na minha cabeça. Entenderam, né? E daí, beleza, e agora? O que eu faço? Tô perdido, olho pro lado, vejo um monte de gente como eu também perdida, sem saber o que fazer, sem saber se o que tá fazendo tá certo, se tá fazendo sentido, enfim. Eu parei e comecei a perguntar pra mim mesmo, o que eu quero da minha vida? Aí beleza, comecei a procurar algumas referências fora dessas duas bolhas, assim, né? E encontrei em alguns canais na gringa, assim, as pessoas, um movimento chamado Indie Hacker, né? São os modelos de uma pessoa só, negócios de uma pessoa só. Empresa, urgência, one person business, chama como quiser. Mas eu vi naquilo algo que fez muito sentido pra mim. Eu vi nesse movimento um espaço que batia com as coisas que eu pensava. Que o que eu quero é... Cara, eu quero construir, eu gosto muito do processo de criar as coisas do zero, assim, sabe? Eu quero poder usar a minha criatividade, mas também com o meu pace. Tirar minhas ideias de negócio com liberdade criativa. Acredito muito que eu posso criar coisas para ajudar pessoas assim como eu. Empreendedores, corredores, casais jovens ou jovens sem um rumo certo, mas que querem crescer, querem fazer acontecer e que não se veem encaixados em certas caixinhas, assim, sabe? Em nenhuma dessas realidades que eu comentei antes. Enfim, pessoas que compartilham dos mesmos problemas, dos mesmos desafios que eu. E daí eu acho que seria muito legal eu poder documentar essa jornada, sabe? Compartilhar aqui com vocês. A minha ideia é mostrar e também entender como dá para construir esses negócios de uma pessoa só, esses one person business. Construir essa vida de empreendedor solo de uma maneira mais equilibrada, sem burnouts, sem perder a minha identidade também, que eu acredito que era algo que eu acabava, depois de estagnando ali, acabava perdendo esse meu jeito criativo e feliz de viver a vida, conseguindo apreciar a vista ao longo da jornada, também viajando e tendo essa liberdade geográfica e de tempo. Eu sei que vou precisar trabalhar muito para isso acontecer, mas também quero poder viver muito ao longo desse processo e conhecer coisas novas, culturas novas, viajar com a minha mulher. Pô, sou novo, tá ligado? A vida só tá começando e por que ter medo de começar a construir algo que talvez seja o lifestyle que eu quero pra vida? Tem muito pra viver ainda, muito pra aprender, testar, errar, bater cabeça. Por que não, né? Enfim, se você também sente que tem algo dentro de você que não se encaixa nesses padrões tradicionais, acredito que talvez esse canal seja um espaço de respiro, de conexão, de troca, de aprendizado também. Então, minha ideia é compartilhar aqui meus projetos, as minhas tentativas que dão certo, principalmente as que dão errado também, porque é isso, cara. Tô começando, sinceramente eu não sei como será, mas tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu não tenho todas as respostas, mas eu quero poder parar, refletir e entender quais são as perguntas certas. Então, se você curte falar de empreendedorismo, IA, tecnologia, inovação, startups, talvez as corridas, um pouco dos meus treinos preguiçosos de triatlon também. E se você tá cansado de correr atrás de um futuro que nunca chega, fica por aqui, inscreva-se aí e talvez a gente consiga criar um novo caminho. Talvez seja mais leve, mais livre e mais eu. Valeu, falou!